Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os amigos do canal Peter e Coutinho. Vamos agora ao tempo para essa semana. Não se esqueça de dar o like, compartilhar, ligar o sininho para quando vier as atualizações vocês estarem em dia. A descrição tem os endereços das redes sociais minha e do Coutinho e do Peter para o pessoal acompanhar ao longo da semana. Hoje nós vamos falar a primeira previsão do país e depois uma pequena tendência. Aqui, como vocês podem ver, uma grande área em branco, onde praticamente não vai ter chuva, centro-norte de Minas, boa parte do Espírito Santo, boa parte da Bahia, vai ter alguma chuva aqui no nordeste da Bahia, região de Salvador, alguns pontinhos aqui do litoral, mas o interior da Bahia, tempo seco. Sul do Piauí, sul do Maranhão, interior do Pernambuco, da Paraíba, tudo com tempo seco. E chuvas isoladas nessas áreas aqui do litoral e nessas áreas aqui do Maranhão, Piauí e Ceará. E aqui no norte Tocantins também, toda essa região aqui da área já de produção do Brasil começa a preocupar pela ausência de chuva. No Mato Grosso, chuvas bem isoladas pelo estado. No Mato Grosso do Sul, melhora principalmente na metade sul, assim como umas chuvas mal distribuídas no Paraná, Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul e sul do Rio Grande, com alguma chuva um pouquinho mais forte aqui na região de Pelotas, Bagé, Jaguarão, Pinheiro Machado e litoral do Rio Grande. Nas principais áreas de produção do Rio Grande do Sul, praticamente bem pouca chuva, assim como também no oeste de Santa Catarina. Tem chuva, mas é pouco. No Paraná também é mal distribuída. Tem chuva em São Paulo, alguns pontinhos aqui no nordeste, São Paulo, sul de Minas, pode ter alguma chuva mais forte, algum temporal isolado nessa região. No centro-sul aqui de Minas também, algumas áreas com algum temporal isolado. Chove na área do Café, chove no Rio de Janeiro e alguma coisinha no sul do Espírito Santo. No Triângulo Mineiro, sul do Goiás, o que é bom para o milho. Agora, nessa área aqui, onde tem milho, soja, algodão e outras culturas de verão, já estamos aqui com um período que começa a preocupar pela ausência de chuva. Vai ter chuva ao longo da semana, mas pancadas isoladas. Deve melhorar mais na semana que vem nessa região. No Pantanal, no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também, chuvas isoladas que ainda não estão resolvendo completamente os focos de incêndio. No norte do país tem chuva de maneira isolada, mais aqui no oeste do Amazonas, Acre, algumas áreas do Pará e aqui no norte do Maranhão, inclusive aqui perto de São Luís, alguma chance de chuva forte. Então um pouquinho de preocupação também aqui no Paraguai, onde pode ter alguns temporais isolados, mas de maneira geral, um outro ponto do país é que tem alguma chuva um pouquinho mais significativa. Na região aqui que perguntaram da Chapada da Diamantina, aqui no interior da Bahia, tempo seco, com um friozinho de manhã. Vamos agora para a temperatura. Temperatura não, anomalia da chuva nos próximos 15 dias. Como vocês vão aqui, começa a preocupar partes do centro-oeste. Está indicando chuvas abaixo do normal. Isso significa que aquela preocupação nossa de um possível veranico entre o decorrer ali novembro, dezembro, está começando a se confirmar. Tem áreas aqui do centro do Mato Grosso com uma deficiência de chuva muito grande. Torcer para que ao longo dos próximos dias, apesar de indicar chuva abaixo do normal, recupere um pouquinho, ajude um pouquinho. Mas tem chuvas abaixo do normal no Tocantins, Goiás, diminui um pouco a chuva aqui no oeste da Bahia, continua bom de maneira geral no nordeste como um todo, no norte do país também. Do sul, melhora um pouquinho no Paraná, centro-leste Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul continua numa situação muito ruim em termos de chuva, assim como áreas de produção da Argentina, Uruguai e sul do Paraguai. No norte do país chove bem no Amapá, Pará. Aqui na região de Rondônia também preocupa a parte do pessoal do algodão, do girassol e soja, que também não tem chovido com regularidade no Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Mato Grosso do Sul melhora um pouco nessa semana, vai ajudar bastante o andamento da safra e do plantio. Na temperatura, para amanhã teremos temperaturas de maneira geral mais fresquinha aqui no sul, como de praxe, principalmente aqui na Serra Catarinense, onde chega entre 11 e 14 graus, nos Campos de Palmas entre 13 e 16, na área central do estado, aqui no topo do Rio Grande do Sul, mas boa parte dos estados do sul vão ter mínimas oscilando entre 14 e 19 graus. Fresquinho aqui nessa faixa leste de São Paulo, sul de Minas, na região aqui da Serra da Diamantina também, nessa parte da Bahia, pode ter locais aqui com mínimas entre 11 e 15 graus. Para quem imagina, na Bahia também faz frio.
De maneira geral, no resto do país, calor. Nessa área aqui, noites bastante abafadas, 25 a 30 graus de mínima. Nessa imensa área aqui do país, mínimas entre 23 a 27 graus. Aqui na parte noroeste do Paraná, norte e noroeste também, uma noite quente, assim como o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e boa parte do nordeste. Mas nessa faixa aqui, a madrugada é um pouco mais agradável, principalmente nas áreas de serra. As máximas para amanhã, terça-feira, dia 10 de novembro, vão continuar com máximas mais altas aqui no nordeste, obviamente onde tem períodos maiores de sol, nessa região aqui com 35 a 38 graus, também nessa grande área aqui do centro do país, com máximas entre 32 a 37 graus. Na imensa maior parte do Brasil, as máximas oscilam entre 28 e 34 graus de temperatura, e é um abafamento. Aqui no sul fica mais agradável no centro-sul do Paraná, Santa Catarina, sul do Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande. Nessa área aqui do Rio Grande do Sul, como vai ter mais sol, pode ter máximas de 28 a 32 graus, assim como o norte do Paraná também, de 28 a 32, bem aqui na divisa com São Paulo, pode chegar acima dos 32, 34 graus. Mantém também calorão aqui no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e toda essa área aqui com máximas que nem a gente falou de 34 a 38 graus. Vai ser uma terça-feira quente e nos próximos dias mais ou menos vão se repetindo. Tanto que a anomalia para essa semana, diferente do que aconteceu na segunda metade de outubro e começo de novembro, que foi frio, agora nos próximos 10 dias a tendência é que as temperaturas voltem a um padrão mais normal, acima da média. Toda essa área laranja aqui do mapa indica temperaturas acima da média nos próximos 7 dias. Um pouquinho de mais fresco aqui em parte do Nordeste em função de ter mais chuva. E aqui no Norte também em função da chuva. No Centro-Oeste, uma parte fica mais aquecida, onde chove menos, e onde tem um pouco mais de chuva, diminui um pouco as temperaturas. Não é que vai fazer frio, vai ficar menos quente. Aqui a projeção para até o dia 24 de dezembro. Como a gente vem falando há tempo, a preocupação é principalmente aqui no centro-oeste, onde nós teremos aí uma condição de tempo assim, no geral, mais seco nessas áreas, com condições aí de períodos mais longos de pouca chuva. Então aquela situação de veranico entre novembro e dezembro está começando a ficar mais forte entre o sul do Pará, Tocantins, Mato Grosso, partes de Goiás e centro-norte do Mato Grosso. Isso está prejudicando o plantio da soja, o plantio do algodão, do girassol e outras culturas de verão nessas áreas aqui. Tem muitas áreas em que praticamente não choveu muito pouco nas últimas 2, 3 semanas. Tem lavouras de soja que praticamente não vieram nada. Então a chuva está muito irregular ainda nessa área aqui. Vai vir chuva nos próximos dias? Vai, mas ainda continua com uma certa irregularidade. Preocupa bastante esse começo de safra aqui na área central do país. Diminui a chuva aqui em Minas, que eu estou chovendo bastante, diminui um pouco a chuva também aqui no sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, um período aí de pouca chuva que pode durar 10 ou 15 dias, um pouquinho mais. Melhora aqui no Paraná, Santa Catarina e continua ruim aqui no Rio Grande do Sul. No centro-sul do Mato Grosso do Sul também melhora a situação de chuva, assim como parte de São Paulo e a área do café. Aqui a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás. Os modelos esse ano não estão muito bons em termos de chuva. Como nós estamos com uma laninha forte e outros fatores dos oceanos, a perspectiva é que a gente continue tendo essa distribuição irregular de chuva. Ora, períodos curtos de muita chuva, como nós vamos ter agora essa semana, e ora períodos mais longos de pouca chuva. E está interferindo também aqui no centro-oeste. Um sistema que distribui bem a chuva aqui no Brasil, a alta da Bolívia, ela está deslocada, ela está fora do padrão normal dela. Está jogando mais umidade aqui para o norte e nordeste do país e está afetando também o centro-oeste além do sul. Isso preocupa essa situação. Então esse ano as culturas de verão podem ter problemas um pouco mais sérios do que a gente está esperando em relação à safra normal. Principalmente o sul, dos 3 estados por enquanto, o Rio Grande do Sul agora começa a sofrer bastante. Santa Catarina também, tem muitas lavouras aqui do oeste que já sofreram a situação de praticamente já está inviável, não recupera mais. A chuva dessa semana vai ajudar, mas já na próxima semana diminui um pouco.
as temperaturas vão ficar oscilando. Agora vai ser uma semana boa em termos de temperatura aqui no sul, sem aquele calor exagerado. Vai ficar mais quente em parte aqui do centro-oeste, onde vai ter alguns dias de calor mais forte, que vai diminuir um pouco a chuva, principalmente nessa área aqui, onde tem anomalia negativa, nesse vermelhão, marrom, onde indica chuvas abaixo do normal. No Nordeste, boa parte continua com uma situação boa. Um pouquinho de preocupação no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão e Tocantins em relação ao andamento da safra. Pode ter alguns veranicos aí de 10, 15, 20 dias de pouca chuva entre novembro e dezembro. No sul, como nós estamos com a laninha e outros fatores estão sinalizando isso, vamos ter de novo uma queda boa de temperatura entre a segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro. Não se espantem se ali entre o dia 19 de novembro ao dia 30 não tiver algum episódio de geada aqui no topo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Campos de Palmas e uma friagem aqui na região. Então vai ser um ano em que vai ser complicado em termos de volume de chuva e temperatura, alto e baixo até o final do ano. Então não se espantem se a gente não tiver que usar casaco de novo aqui no sul. Aqui as anomalias também de temperatura para os próximos 46 dias. Como diminui um pouco a chuva aqui em parte dessa região do sudeste e centro-oeste, há uma perspectiva de temperaturas de normal acima da média nessa área de laranja. Boa parte do país fica de normal a abaixo da média. Aqui no sul, as temperaturas ficam próximas do normal, um pouco abaixo, um pouco acima, e aqui no Mato Grosso do Sul, onde melhora um pouco a chuva, reduz o calor, assim como no Paraguai e parte da Argentina. Nós vamos ter ainda, que nem eu disse agora há pouco, alguma entrada de frio que pode trazer alguma preocupação nas áreas mais altas da região de Palmas, aqui a região do topo da Serra Santa Catarina e topo do Rio Grande do Sul. Talvez uma das datas assim que merece atenção, 18, 19 e 20 de novembro, pode ser que haja alguma friagem forte aqui no sul e também dentro da primeira quinzena de dezembro. Isso pode afetar aqui o arroz em algumas lavouras mais precoces de arroz aqui no sul de Santa Catarina. Sempre aquela história, frio ou calor fora do normal, fora da época, nunca é bom. Então, no resumo da ópera, a laninha continua firme e forte, chuva irregular nas áreas de produção do país, afetando principalmente entre o Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e o Sul, risco de veranico nas áreas de produção do centro-oeste e partes do sudeste, frio fora de época ainda no sul, alguns episódios de calor também forte. E obviamente nessa época do ano tem aqueles temporais fortes de primavera que podem trazer alguma preocupação para algumas cidades do sudeste. Então é sempre bom ficar atento nessas áreas que normalmente tem esse problema. Um detalhe interessante aqui no sul, é o segundo ano seguido que praticamente não tivemos nenhum CCM, que é um dos sistemas que mais provoca chuva no sul, uma das principais causas que nós não tivemos praticamente nada de chuva nesse mês de outubro. Outubro em Santa Catarina, partes do Paraná e Rio Grande do Sul, foi o pior em 50, 100 anos em termos de volume de chuva. Em São Joaquim ficou entre os 6 piores outubros, abaixo de 100 milímetros. Campos Novos, Chapecó, a região de Vacaria, a região dos Campos de Palmas e várias áreas do Paraná, entre 50 e 80 anos, que não tinham um outubro tão ruim em termos de chuva. E novembro começou com bastante frio. Tivemos recorde de mínima em Bom Jardim da Serra, com 3,4 negativo na sexta-feira passada, Urupema com 3,3 negativo. Foi a menor temperatura já registrada em Santa Catarina no mês de novembro. Então realmente altos e baixos na temperatura, chuva irregular, os temporais são em menor número, mas quando vem com gosto. Olha o que aconteceu em Curitiba alguns dias atrás, onde parecia até neve de tanto granizo, assim como outras áreas de Santa Catarina. O frio está atrapalhando um pouco o alho, a falta de chuva, a irregularidade da chuva e o frio atrapalhando a cebola. Deu muita doença no feijão, principalmente antracnose, alguma coisa de ferrugem. A soja vai merecer atenção, nós teremos algumas noites mais frias aqui no sul, isso pode facilitar a ferrugem. Para o milho, tendo água é o clima ideal, frio de manhã, esquenta de tarde, mas o problema é ter água. Para quem já está tendo problemas de abastecimento da água em algumas cidades aqui do sul, e a tendência é ir se agravando gradativamente, Curitiba, apesar de indicar chuvas acima da média, está longe de recuperar, o pessoal tem que ficar atento em questão de
de recuperação do manancial, que vai ser lento. Aqui no Nordeste está tudo indicando uma safra boa, talvez até tenha problemas com excesso de chuva, alguns problemas com inundações ou alagamentos, enfim. Geralmente é aquela gangorra. Choveu pouco aqui no Sul, ou chove muito no Sudeste, ou chove muito no Nordeste. Então é um verãozinho, é um final de ano, uma safra 2020-21 bastante problemática a nível de Brasil. A preocupação grande agora é Mato Grosso, Tocantins, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, com risco, e sul do Pará e Rondônia, com risco de alguns veranicos que podem atrasar e atrapalhar o algodão, o girassol, o milho e a soja. Então, bastante atenção nesse sentido. Então, voltamos aí na quinta-feira da semana que vem. Para quem quiser acompanhar aqui na Santa Catarina, tem a previsão do tempo para o dia 10 e 11 já atualizada. E também aqui embaixo na descrição tem as redes sociais do Peter e do Coutinho. E não se esqueça de inscrever, compartilhar, dar um likezinho e principalmente acionar o sininho para quando a gente atualizar, vocês estarem bem informados. Uma boa semana a todos e voltamos, se Deus quiser, na quinta-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho para o canal Peter e Coutinho.